Olá pessoal, hoje estamos na aula do Nummer 2, aula 2. Hoje nós vamos só concluir algumas peculiaridades que ficaram da aula passada com relação ao alfabeto. Aí a gente já vai fazer a conjugação de dois verbos extremamente importantes da língua alemã e vamos fazer as pequenas fases de apresentação. Bacana? Concluindo a aula de ontem, nós vimos o alfabeto, vimos as letras todas. Agora o que é que nós vamos ver? Algumas combinações de letras. Algumas vogais juntas que têm um som diferente, algumas consoantes juntas que têm um som diferente e algumas vogais com consoantes juntas que podem dar um som diferente. Bacana? Vamos começar então pela letra E. E junto com o I vai ter o som de AI. Então nunca você vai escrever na sua vida A com I. Quando você quiser escrever o som de AI, é E com I. E quando você lê E com I, tem som de AI. I com E, som de I. Olha, um I puxado, I. Então, I com E não tem som de IE, tem som de I. Porque para ter som de IE, teria que ser com J, né? Com o iote, que aí ele tem som de I. Então, IE, som de I. Então, recapitulando, I com E, som de I. E com I, som de AI. E com U, som de OI. Então, toda vez que você lê alguma coisa que tiver escrito EU, você já sabe que é OI. Toda vez que você lê alguma coisa escrita com EI, você sabe que é AI. E toda vez que você ler alguma coisa com IE, você sabe que é I. Bacana? Agora, outra peculiaridade das vogais é que toda vez que a vogal se deparar com R, então a vogal e em seguida o R, ela vai ter o som da própria vogal mais A. Isso. Então, E com R, EA. I com R, IA. O com R, OA. U com R, UA. E na maioria das vezes, inclusive, o ER vai ter o som do próprio A. Quer ver? Olha lá a palavra. Vassa. Vassa. Fata. Lembra? Fata porque o FAL tem som de F. Então, por isso que é fata. Via. Via. Ó. IR. Bacana? Isso aí. OR. Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, bom dia, viu lá? O-R. Ua, de ua. O relógio, ou a hora. Ua, U-R. Mas e o H no meio? Nós já vimos que o H puxa o som da vogal, né? Lembra, né? Primeira aula. Bacana? Tranquilão? Vamos fazer agora uma brincadeira. Eu vou lançar algumas palavras aqui. Vocês vão escrever aí, eu vou soltar aqui e aí vocês comparam o que vocês escreveram. Ok? Heute. Heute. Isso. EU, porque o som de OI é EU. Gerne. Gerne. Isso. ER, porque o som de EA é o ER. Perfeito. Agora, ai, ovo, ai, ei, isso mesmo. Zwei, número 2, zwei, isso, massa, show. Pronome interrogativo como, vi, e. Show de bola. Essas são as peculiaridades do R e do E. Agora vamos para o H.
o Rá. O Rá pode vir junto ao C. Então ele vai ter esse som de sh. Olha lá. Shemi. Shemi. Tá vendo? Shemi. Bom, pessoal, eu separei aqui algumas palavras que têm sons diferentes. Porque o Serra, o Tserra, antes de algumas consoantes como o A, o O, o U, e algumas vezes também com o I, ele pode ter o som de K, ok? Mas essas palavras são todas estrangeiras. Palavras alemãs em especial, não. Elas geralmente são X mesmo. Mas quando elas vêm de origem estrangeira, elas podem ter esse som, tá? Então vou separar alguns modelos aqui para vocês verem, alguns exemplos, só para você entender que às vezes foge um pouco da regra. Chirurgie, Chirurgie, Chirurgie. Chronik, Chronik, Chronik. Chinesisch, Chinesisch, Chinesisch. Chaos, Chaos, Chaos. Eu posso também ter as vogais antes do Tserra. Se eu tiver o A, fica AR. Se eu tiver o E, fica ER. Se eu tiver o I, fica IR. Se eu tiver o O, fica OR. E se eu tiver o U, fica UR. Vamos lá? A palavra ich, eu. Olha lá, eu. Primeira pessoa. Ich. Agora, ainda. Noch. Número 8. Art. Livro. Buch. Entendeu? Tranquilo aí? Eu posso também ter o S, C e o Rá juntos, esses três juntos, que dá o som de sh, do nosso chiado, do nosso CH português. Sh. Aí, ó. Schreiben. Schieben. Schwimmen. E eu posso também ter o contrário. C-H-S. C-H-S. Aí eu tenho o som de X. Então a palavra adulto é a, olha, porque é a, porque E com R. É a Vaxen. Olha, Xen no final, porque é o C-H-S. É a Vaxen, o adulto. Também pode ser o adjetivo, tá? Crescido. É a Vaxen, aí seria minúsculo. Lembre-se que todo substantivo em alemão é escrito em letra maiúscula. Todo substantivo é escrito em letra maiúscula. Não esqueçam disso, jamais. Com isso, nós concluímos a parte do alfabeto e da pronúncia. O segredo para pronunciar corretamente está aí. Agora vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar que a gente já aprendeu a pronunciar corretamente as palavras, as letras, e vamos fazer frases, vamos construir frases. Então eu vou apresentar para vocês hoje 2 verbos que para apresentação são os mais importantes, sendo que um deles, o sein, é o verbo mais importante que existe, na minha opinião. Porque vocês vão usar ele para tudo. Esse verbo sein é o verbo ser ou estar. Quando eu digo estar, eu me refiro à localização, eu não me refiro a estado emocional. Digo onde eu estou, fisicamente. Ok? Ser ou estar. Esse é um verbo auxiliar importantíssimo. E também é o verbo que você vai usar para dizer seu nome, para dizer onde você está, para dizer a sua idade, enfim, um monte de outras coisas. Por isso que ele é muito importante. O verbo sein, vamos fazer umas frases aqui com ele, já depois a gente conjuga ele porque ele é irregular. Olha só, ich bin Kelpis. Eu bin Kelpis. Eu estou dizendo que eu sou Kelpis. Quem é você? Wer bist du?
Olha. Ich, eu. Du é você? É isso aí. Ah, ich bin Kelpis. Wer bist du? Se eu sou Kelpis, quem é você? Wer ist er? Quem é ele? Wer ist sie? Quem é ela? Eita, então eu já aprendi, ó. Wer, por quê? Esse som. Porque ele tem um V e ER. Wer. Legal. Então eu já sei que wer é quem, não é? Isso aí. Aí eu vi também ali, ó. Ich, eu, du, você, er, ele, sie, ela. Aí no alemão a gente tem um terceiro camarada, que é o neutro, que é o terceiro gênero neutro, que é o es. Então eu tenho ich, du, er, sie, es. Tudo isso no singular. Aí vamos para o plural. Wir, ihr, sie. Quem que é wir? Nós. Quem que é ihr? Vocês. Quem que é sie? Eles ou elas. E aí vocês vão ver o seguinte também. Tem outro sie ainda. Só que esse sie é escrito maiúsculo. Por que isso? Porque é um pronome de tratamento. E o alemão, ele é muito ligado a essa questão de ser höflich. Assim, de ser educado, né? Então, o pronome de tratamento é utilizado muito quando você não conhece as pessoas, quando você não tem intimidade com elas, você tem que usar o sie. E na Alemanha isso é muito respeitado. Então, não conheceu, independente da idade da figura, sie. Seja formal, tá? Um linguajar formal. Então, eu uso o sie, que é maiúsculo. Aí, no alemão, a gente fala o seguinte. A gente tem o nome. Quando a gente fala do nome de alguém, mein Name, meu nome. Mein Name ist Kelpis Pereira. Mein Name ist Kelpis Pereira. Quando eu digo meu nome, eu estou dizendo meu nome completo. É isso que eu estou me referindo. Então eu sempre digo as duas coisas. Isso na linguagem formal, tal. Vocês vão ver que depois, se estiverem lá conversando com o pessoal, conversando com o alemão, eles não vão falar exatamente isso não. Mas isso é um costume antigo, porque como na Alemanha era tudo muito pequeno, as pessoas se conheciam e os nomes eram muito parecidos. Então eles tinham que falar o nome e sobrenome para poder se localizar. Então ficou essa questão do nome aí, essa questão cultural. Quando fala nome, fala nome e sobrenome. Como é que é nome? Primeiro nome, Vorname, porque vor quer dizer antes. Vorname. E Nachname. Nach quer dizer depois, após. Nachname. Então, sobrenome. Aprende bem. Vor, antes. Nach, depois. Guarda bem isso aí, porque quando a gente for estudar as horas, nós vamos ver essas mesmas preposições. Vorname, Nachname. Outra forma de falar sobrenome também é Familienname, nome de família, tá? Nome de família ou sobrenome, Nachname. Portanto, Nachname e Vorname, a mesma coisa. Ok? Então vamos conjugar o verbo sein agora? Já fizemos um monte de frases usando ele, mas não conjugamos ainda. Vamos fazer agora. Então lá. Ich bin. Du bist. Er ist. Sie ist. Es ist. Wir sind. Ihr seid. E sie sind.
Ich bin, du bist. Er, sie, es, ist. Wir sind. Ihr seid. E sie sind. Agora você já sabe utilizar o ser ou estar em todas as pessoas. Bacana? Vamos conjugar um outro verbo agora, que é o verbo heißen. Heißen. Chamar-se. Chamar-se. Ich heiße. Du heißt. Er, sie, es heißt. Wir heißen. Ihr heißt. Und sie heißen. Ok? Beleza? Show? Agora vamos fazer frase com isso aí. Vamos lá. Eu já aprendi o quem, wer. Agora eu quero aprender o como. Wie heißen Sie, como o senhor ou senhora se chama. Wie heißen Sie. Estou sendo formal. Ich heiße Kelps. Und Sie. Wie heißen Sie? Olha, eu me chamo Kelps. Ich heiße Kelps. Und Sie. E o senhor ou a senhora. Wie heißen Sie? Pessoal, concluímos o alfabeto inteiro. Legal. Aprendemos a conjugar os verbos sein e heißen. Ser ou estar e chamar-se. E agora vamos fazer o quê? Usar os pronomes interrogativos que nós já vimos para perguntar como se chama, quem você é. E vamos criar frases. Aonde? Nos exercícios que tem nessa aula aqui. Bacana? E na aula 3, nós vamos usar tudo que nós já vimos. Vamos montar frases mais complexas. E vamos aprender também a conjugar os verbos regulares. Ok? Also, bis morgen. Então, até amanhã na aula 3.